Na imensidão dos céus, antes mesmo da criação da humanidade, aconteceu a maior tragédia de todos os tempos. Um terço dos anjos, liderados por aquele que era o mais belo de todos, o portador da luz, ergueu-se contra o próprio Criador. O que poucos sabem é que, após sua queda, esses seres celestiais tentaram voltar à presença de Deus. A resposta que receberam mudaria para sempre o destino não só deles, mas de toda a humanidade. Hoje você vai descobrir uma verdade que vai transformar sua compreensão sobre arrependimento, justiça e consequências eternas. A glória perdida. Antes do tempo como conhecemos, antes mesmo da primeira luz tocar a face da terra, existia um ser de incomparável beleza. Na Bíblia, Satanás é chamado por vários nomes e títulos que indicam a sua natureza como inimigo de Deus e de tudo o que ele ama. Mas antes, ele era conhecido como Lúcifer, que vem do latim lux, que significa luz, e ferre, levar, portar, ou estrela da manhã. Como nos revela o profeta Ezequiel, tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Ezequiel 28, 14. A perfeição de Lúcifer não era apenas em sua aparência. Ele possuía uma posição única na hierarquia celestial. Como um querubim ungido, sua função era liderar os louvores celestiais. Cada nota musical que emanava de seu ser era uma expressão pura de adoração ao Criador. O profeta Ezequiel nos dá uma descrição detalhada dessa glória inicial. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 15. Na hierarquia celestial, Lúcifer ocupava uma posição privilegiada entre os querubins, seres angelicais de mais alta ordem. O livro do profeta Isaías nos dá vislumbres desta realidade ao declarar: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Isaías 14, 12. Esta não era uma simples posição administrativa. Era um cargo de imenso poder e responsabilidade espiritual. No projeto divino, cada anjo tinha sua função específica. Enquanto alguns eram mensageiros, outros eram guerreiros e outros ainda eram adoradores. Lúcifer combinava múltiplos papéis em seu ser. As Escrituras nos revelam que ele era coberto de pedras preciosas. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Ezequiel 28, 13. Sua música era uma expressão perfeita de adoração. O mesmo versículo continua dizendo: os teus tambores e os teus pífaros foram preparados no dia em que foste criado. Cada nota que emanava de seu ser era uma sinfonia celestial que ecoava pelos corredores do céu, conduzindo multidões de anjos em adoração ao Criador. A presença de Lúcifer causava admiração. Seu esplendor era tão intenso que outros seres celestiais se maravilhavam com sua beleza. Como um selo de perfeição, ele carregava em si a sabedoria e a formosura em sua completude. O próprio Deus o havia feito assim, como testemunha a Escritura. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ezequiel 28, 12. No intricado plano de Deus, cada ser celestial tinha seu propósito específico. O livre-arbítrio era um dom precioso concedido não apenas aos humanos que viriam a ser criados, mas também aos anjos. Esta liberdade de escolha era uma expressão do amor divino, permitindo que cada ser optasse por servir ao Criador por devoção genuína. Entretanto, algo começou a mudar no coração de Lúcifer. A Escritura nos revela o momento exato dessa transformação. Se elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28, 17. Foi um processo gradual, quase imperceptível no início. Como uma semente de orgulho plantada em solo fértil, começou a brotar em seu interior um desejo perturbador. A posição elevada que ocupava não mais o satisfazia. Seus pensamentos começaram a se voltar para uma ambição maior. O profeta Isaías
nos dá um vislumbre desses pensamentos. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:14. Era o início de uma corrupção que mudaria para sempre o curso da história celestial. A beleza e a sabedoria, que antes eram instrumentos de adoração, tornaram-se fonte de vaidade. O esplendor que deveria refletir a glória do Criador passou a alimentar um desejo de autopromoção. A música, que antes era adoração pura, começou a carregar notas de rebeldia. A corrupção de Lúcifer se aprofundou silenciosamente. Como guardião do trono, ele testemunhava diariamente a adoração prestada ao Altíssimo. Com o tempo, um pensamento insidioso começou a crescer. Por que não poderia ele mesmo receber tal adoração? As Escrituras nos mostram seus 5 "eu farei", que revelam a extensão de sua ambição. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:13-14. O que antes era perfeita harmonia, começou a dar lugar a uma dissonância sutil. Os anjos, sob sua liderança, começaram a perceber mudanças em seu comportamento. Sua música, antes pura adoração, agora carregava notas de autodevoção. Seu brilho, que antes refletia a glória divina, agora parecia buscar sua própria exaltação. Este foi o início da primeira mancha no universo perfeito de Deus. A iniquidade encontrada em Lúcifer não era uma simples falha, era uma escolha consciente de rejeição à soberania divina. Como está escrito: o teu coração se elevou por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28:17. O plano perfeito de Deus incluía a liberdade de escolha, mas com ela vinha a responsabilidade. A posição privilegiada de Lúcifer o tornava ainda mais responsável por suas decisões. Sua queda não seria apenas pessoal, ela afetaria todo o reino celestial e, posteriormente, toda a criação. O palco estava montado para o maior conflito que o universo já presenciou, uma rebelião que mudaria para sempre o curso da história. A grande rebelião, a insatisfação de Lúcifer, não permaneceu contida em seu próprio ser. Como uma doença contagiosa, suas ideias começaram a se espalhar entre as hostes angelicais. Usando sua posição de influência e sua extraordinária capacidade de persuasão, ele começou a semear dúvidas sutis sobre a autoridade divina. O Apocalipse nos dá uma dimensão do alcance de sua influência, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Apocalipse 12:4. Um terço dos anjos, seres que contemplavam diariamente a glória de Deus, foram convencidos a se juntar à sua causa. A estratégia de Lúcifer era sofisticada. Ele não começou com uma rebelião aberta, mas com questionamentos aparentemente inocentes. Por que deveriam os anjos servir eternamente? Não mereceriam eles também ser adorados? Não poderiam existir múltiplos tronos no céu? Estas perguntas, como sementes de discórdia, encontraram terreno fértil nos corações de muitos seres celestiais. A persuasão de Lúcifer seguiu uma progressão cuidadosa. Primeiro, ele atraiu os anjos mais próximos, aqueles que serviam diretamente sob sua liderança no louvor celestial. Logo, o descontentamento começou a se espalhar para outras ordens angélicas, alcançando até mesmo alguns dos seres mais poderosos do céu. Os argumentos eram tentadores. Ele prometia uma nova ordem celestial, onde o poder seria compartilhado. Seremos como deuses, sussurrava aos seus seguidores. A Escritura nos revela seu pensamento. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Isaías 14:13. Esta não era apenas uma rebelião contra a autoridade, era uma tentativa de usurpar o próprio trono do Altíssimo. O ambiente celestial, antes repleto de harmonia perfeita, começou a se dividir. De um lado, os anjos que permaneceram fiéis a Deus, liderados por Miguel. Do outro, os seguidores de Lúcifer, cada vez mais numerosos e audaciosos em seus planos de rebelião. Como nos relata o livro do Apocalipse, houve guerra no céu,
Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Apocalipse 12, 7. A tensão crescia a cada momento. O que começou como sussurros de descontentamento, logo se transformou em uma conspiração aberta. Os corredores celestiais, antes preenchidos apenas com louvores, agora ecoavam com murmúrios de rebelião e planos de insurreição. O momento do confronto final se aproximava. Lúcifer, agora transformado em adversário, reuniu seu exército de anjos rebeldes para o embate decisivo. A Escritura nos dá uma visão dramática deste momento. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 9. O conflito que se seguiu foi além da compreensão humana. O poder divino se manifestou através do arcanjo Miguel e dos anjos fiéis. Não foi uma batalha equilibrada, era o poder criado contra o poder do Criador. A vitória já estava determinada desde o princípio, mas a justiça divina permitiu que cada ser fizesse sua escolha definitiva. A expulsão foi instantânea e definitiva. Como um relâmpago, Lúcifer e seus seguidores foram lançados dos céus. Jesus mesmo testemunhou este momento. Eu via Satanás, como raio, cair do céu. Lucas 10, 18. Aquele que havia sido o querubim ungido, agora se tornava o adversário, o acusador, o pai da mentira. O impacto desta queda reverberou por todo o universo. O terço dos anjos que escolheu seguir Lúcifer perdeu não apenas sua posição, mas também sua glória. Suas naturezas foram corrompidas, transformando-os em demônios, seres dedicados a se opor a tudo que é divino. A transformação foi além da aparência. Os anjos caídos perderam o direito de habitar nas esferas celestiais. Como está escrito em 2 Pedro 2, 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O céu, agora purificado da rebelião, retomou sua harmonia original, mas uma marca indelével havia sido feita na história do universo, a primeira mancha do pecado, a primeira escolha contra o Criador. Esta queda estabeleceria o padrão para todas as rebeliões futuras, incluindo a que viria a acontecer no Jardim do Éden. Os anjos que permaneceram fiéis testemunharam o preço da rebelião. A justiça divina havia se manifestado de forma inequívoca, como está escrito em Judas 1, 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão. A grande rebelião havia terminado, mas suas consequências apenas começavam. O universo agora conhecia o significado da escolha, do livre-arbítrio e do preço da desobediência. Mas o que poucos sabem é que esta não foi a última vez que os anjos caídos tentariam retornar à presença de Deus. O arrependimento tardio, no vácuo sombrio do exílio, longe da luz da presença divina, uma realidade aterradora começou a se instalar entre os anjos caídos. A ausência da glória que antes os envolvia tornou-se uma dor constante, como está escrito em Judas 1, 6. Aos anjos que não guardaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele mantém em trevas, presos com correntes eternas. A magnitude de sua perda tornou-se cada vez mais clara. O que antes parecia uma promessa de liberdade e poder, revelou-se uma prisão de trevas. A beleza de Lúcifer, agora conhecido como Satanás, havia se corrompido. Seus seguidores, que antes brilhavam com glória celestial, agora eram sombras do que foram. Foi neste momento de profunda consciência que surgiu entre alguns dos anjos caídos um sentimento até então desconhecido. Arrependimento. Não um arrependimento nascido do amor a Deus, mas do peso insuportável das consequências de suas escolhas. Um grupo de anjos caídos, atormentados pelo peso de sua decisão, começou a buscar uma forma de retornar à presença divina. As Escrituras nos dão indícios desta realidade quando mencionam que nem sempre o Espírito contenderá com o homem,
Gênesis 6:3, estabelecendo um princípio sobre o tempo da graça. Liderados não mais pelo orgulho, mas pelo desespero, estes seres tentaram aproximar-se do trono celestial. Suas súplicas ecoavam pelo vazio. Não somos dignos, mas imploramos misericórdia. O arrependimento deles, embora intenso, vinha do medo do julgamento, não do amor genuíno ao Criador. Seus argumentos eram elaborados. Fomos criados para adorar. Permita-nos retornar à nossa função original. Conhecemos agora o erro de nossa escolha. Nossa punição já não foi suficiente. Como está escrito em Hebreus 12:17, sabeis que, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, pois não encontrou lugar de arrependimento, embora o buscasse com lágrimas. O momento revelava uma verdade profunda sobre a natureza do verdadeiro arrependimento. Não bastava reconhecer o erro. Era necessário uma transformação completa do ser, algo que os anjos caídos, em sua natureza corrompida, não podiam mais alcançar. O arrependimento tardio. Alguns textos apócrifos e antigas tradições judaicas sugerem indícios de um possível arrependimento dos anjos caídos. O livro de Enoque, não canônico, mas citado em Judas 1:14-15, menciona que alguns vigilantes, anjos caídos, pediram a Enoque para interceder por eles junto a Deus. Então eles me disseram: nós desejamos que você interceda por nós junto ao Senhor, para que Ele possa nos perdoar. 1 Enoque 13:4-5. Nas escrituras canônicas, embora não haja menção direta de arrependimento, encontramos pistas da atual condição dos anjos caídos em 2 Pedro 2:4. Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. O Targum de Jó, antiga paráfrase aramaica da Bíblia hebraica, sugere que quando os anjos viram a criação de Adão, alguns se arrependeram de sua rebelião anterior. No entanto, como menciona Judas 1:6, eles abandonaram sua própria habitação e agora estão presos com correntes eternas. No Zohar, um texto místico judaico do século XIII, há comentários sobre os chamados Nefilim, mencionados em Gênesis 6:1-4, sugerindo que alguns destes seres lamentaram sua queda. O texto descreve seu desejo de retornar à santidade original, mas indica que tal retorno era impossível devido à natureza de sua transgressão. O Testamento dos 12 Patriarcas, texto pseudo-epígrafo do século II a.C., também fala sobre anjos que se arrependeram de suas ações, mas encontraram-se presos em um estado irreversível, como reflexo do aviso em Hebreus 10:4-6. É impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados. A tradição cristã primitiva, através de escritos de Orígenes, 185 a 254 d.C., sugere que alguns anjos caídos reconheceram seu erro, mas sua natureza transformada os impedia de retornar à presença divina. Esta interpretação se alinha com o princípio bíblico encontrado em Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. A severidade deste julgamento é reforçada em Mateus 25:41, onde Jesus fala do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, indicando a natureza definitiva de sua sentença. Nos textos dos pais da Igreja primitiva, como Justino Mártir, 100 a 165 d.C., encontramos referências a anjos que, após sua queda, tentaram reconciliar-se com o divino. Em sua segunda apologia, Justino sugere que alguns destes seres reconheceram a futilidade de sua rebelião. Um aspecto interessante é encontrado no Livro dos Jubileus, texto do século II a.C., que narra como alguns dos anjos caídos observavam com angústia a adoração prestada a Deus pelos anjos fiéis, lembrando de seu antigo estado de glória. Este texto, embora não canônico, era bem conhecido nas comunidades judaicas antigas. O Apocalipse de Pedro, século II d.C.,
contém uma passagem onde anjos caídos são descritos em estado de profundo tormento, não apenas pelo castigo, mas pela consciência do que haviam perdido. Isto ecoa o princípio bíblico encontrado em Tiago 2:19. Até os demônios creem e tremem. A literatura patrística, especialmente através de Tertuliano, 160 a 220 d.C., sugere que a impossibilidade de redenção dos anjos caídos não se devia à falta de arrependimento, mas à natureza de sua transgressão original, uma escolha consciente feita com pleno conhecimento da glória divina. A resposta divina. A resposta de Deus à tentativa de reconciliação dos anjos caídos está intrinsecamente ligada à natureza da justiça divina. Como está escrito em Êxodo 34:7, o Senhor é compassivo e misericordioso, mas de maneira nenhuma inocenta o culpado. Os textos sagrados revelam um princípio fundamental através do profeta Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Esta imutabilidade divina se estende às suas decisões judiciais. Como registrado em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A justiça divina, manifestada na expulsão dos anjos rebeldes, estabeleceu um precedente eterno, como afirmado em 2 Pedro 2:4. Pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos. A severidade desta resposta divina é melhor compreendida quando examinamos as Escrituras. Em Malaquias 3:6, Deus declara: Eu sou o Senhor, não mudo. Esta imutabilidade divina se estende às suas sentenças judiciais, especialmente quando envolvem transgressões conscientes contra a sua soberania. Jesus mesmo reforça esta verdade em Mateus 25:41, falando do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A eternidade desta sentença não é uma demonstração de falta de misericórdia, mas uma consequência da natureza da transgressão, uma rebelião consciente feita com pleno conhecimento. O livro de Judas reforça esta posição quando fala dos anjos que não guardaram sua posição de autoridade, Judas 1:6, indicando que suas correntes eternas são uma consequência direta de uma escolha feita com pleno entendimento de suas implicações. A tradição cristã antiga, através de Agostinho de Hipona, 354 a 430 d.C., argumenta que a impossibilidade de redenção dos anjos caídos está ligada ao fato de que eles pecaram na presença direta da glória divina, sem qualquer tipo de engano ou tentação externa. A resposta divina estabeleceu um precedente sobre o peso das escolhas conscientes. Em Hebreus 10:26-27, encontramos um princípio paralelo. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo. Esta verdade é reforçada no Apocalipse 20:10, que fala do destino final do adversário. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Esta sentença final demonstra a irreversibilidade de certas escolhas espirituais. João Crisóstomo, 347 a 407 d.C., em suas homilias, explica que a resposta divina aos anjos caídos serve como um eterno lembrete da seriedade da rebelião contra o Criador. Esta interpretação é apoiada por Apocalipse 12:12. Ai dos habitantes da terra, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. A tradição oriental ortodoxa, através dos escritos de João Damasceno, 676 a 749 d.C., sugere que a resposta divina não foi apenas punitiva, mas também protetora, preservando a ordem celestial de futuras rebeliões. A resposta de Deus revelou uma verdade eterna sobre a justiça divina. Quando pecamos com pleno conhecimento, as consequências são mais severas.
Os anjos que se rebelaram não pecaram por ignorância. Eles viram a glória de Deus face a face e mesmo assim escolheram se rebelar. O Senhor, em sua infinita sabedoria, estabeleceu que algumas escolhas são definitivas. Guardai-vos também das murmurações, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Nos alerta 1 Coríntios 10:10. Esta advertência nos lembra que reclamar contra a autoridade divina tem consequências graves. A sentença foi clara: